Hoje você vai aprender a fazer a mandala. Eu vou trazer aqui uma leitura mais simples, mas que vai te dar uma versatilidade, uma profundidade na sua tiragem. Ela é muito bacana para você fazer aí para o ano, para 6 meses, para você também observar como está a sua situação atual. Aí você tem que colocar a tua intenção, porque ela vai abordar 12 áreas da vida. Você pode usar tanto o tarô quanto o baralho cigano. Bom, aqui na tela você já tá vendo o layout da mandala, são 12 cartas e eu vou passar aqui um por um para você entender o que cada casa significa, tá bom? Bom, a casa 1, ela vai falar de personalidade ou da energia atual, tá? Eu vou colocar aqui duas possibilidades, né, o que pode ser, porque você vai dar a intenção. Então, você pode ver tanto a personalidade ou como a energia da pessoa, né? O que está em volta dela, tá? Essa energia, ela reflete o consulente no momento da consulta. A sua postura, como ele está se percebendo, tá? Agora, nós temos na casa 2 as finanças e os recursos materiais. Então, representa a relação que o consulente tem com o dinheiro, com bens materiais, com os recursos que sustentam o consulente. Na casa 3, nós temos a comunicação e as relações mais próximas, tá? Então, aqui você pode observar tanto a comunicação ou as relações mais próximas. Depende do que você quer da tiragem. Então, aqui aborda a forma como o consulente se comunica, se expressa suas ideias, tá? E também as conexões com irmãos ou vizinhos. Então, aqui depende do que você quer ver, tá? Aí você também tem que dar o direcionamento, o que esse consulente quer saber. Às vezes ele não quer saber de comunicação, ele quer saber sobre os irmãos. Então, você vai já fazer a tiragem com a intenção de que a casa 3 vai falar dos irmãos, tá? Então, tudo é a intenção antes de você distribuir as cartas. Por isso que a gente sempre conversa com o consulente. Na casa 4, nós temos o lar, né? O ambiente onde a pessoa mora, com quem ela convive, ou pode falar da família, ou se você tiver fazendo uma leitura mais terapêutica, pode falar desse passado, das raízes do consulente. Então, fala de questões familiares, suas raízes ou a base emocional construída no passado, tá? E aí, novamente, né, o tom você vai dar antes da tiragem. Na casa 5, nós temos a criatividade, os prazeres e o romance. Então, aqui explora paixões, hobbies, diversões e como o consulente expressa sua criatividade, tá? Então, depende do que aspecto o consulente quer ver e aí você escolhe qual dessas partes da casa você vai ler. Serão as paixões, se ele está flertando, ou ele quer saber sobre a diversão ou a criatividade, se ele trabalhar com algo criativo, aí você vai ler essa carta na área da criatividade. Quando a gente fala de casa 6, nós falamos de rotina de trabalho ou saúde também, né? Se o consulente quer saber mais sobre saúde, então você elimina o significado do trabalho e foca a casa 6 como saúde e vice-versa. Então, aqui basicamente pode mostrar os desafios e oportunidades na rotina de trabalho, né? Ou no cuidado com o corpo e a mente, tá bom? Na casa 7, nós temos os relacionamentos e parcerias. Aqui vai falar de casamento, parcerias comerciais ou qualquer tipo de relação que exista contrato. Então, você conversando com o seu consulente, você vai saber se ele está mais interessado em saber sobre o companheiro dele ou se ele quer saber sobre contratos, sobre parceria, sobre os sócios da empresa. Aí você só vai ler essa carta focado na relação contratual, tá bom? Quando nós temos a casa 8, nós podemos ter transformação ou os recursos compartilhados, ou seja, os bens dos seus familiares, do seu parceiro, tá? Então, representa mudanças profundas, se você estiver lendo a parte mais terapêutica, né? A mudança profunda, as crises e esse renascimento. Ou se você estiver lendo para uma pessoa que está mais focada na questão de bens materiais, trabalho, profissão, você vai ler os bens em sociedade, né? Que pode ser os bens com o parceiro afetivo, os bens com o parceiro de negócios, tá? Então, aqui, esse bem que não é só dele, tá? Na casa 9, nós temos a espiritualidade e a expansão. E então aqui reflete a busca por conhecimento, né? O quanto que ele está buscando a espiritualidade. Ou se ele estiver já falando, olha, eu pretendo viajar, fazer intercâmbio, você pode ler essa casa como viagens ou estudos que ampliam
os horizontes, tá? Então aí você vai ver o contexto que o consulente traz e o que ele realmente quer saber. Porque nem sempre ele vai querer saber sobre espiritualidade. Ele tá lá, sei lá, fazendo TCC. Então, você vai ler no grau ali de estudos mais avançados, né? Aqui é a casa das graduações e das pós-graduações. Fazendo um adendo, a casa 3 são os cursos menores. A casa 9, né? A casa 3 é o curso de complementar, né? E a casa 9 são os cursos de graduação, pós-graduação, doutorado. Bom, na casa 10 nós temos a carreira ou o status social, tá? Então aqui mostra como o consulente é visto socialmente, ou como ele é visto na sua profissão, ou seus objetivos de longo prazo, tá? Então aqui temos o ápice. Na casa 11 nós temos as amizades ou os projetos coletivos. Então aí também depende de onde você perceber que o consulente quer saber, né? Então aqui de repente ele quer fazer algo mais do coletivo, você vai ler ali o consulente nas suas causas maiores, né? Se ele tá aí envolvido com ONGs ou não, ele quer saber dos grupos de amizade. Então vai falar do grupo, da amizade. Esses grupos podem ser grupos da igreja, grupos, sei lá, de filosofia, algum grupo que ele participa com um ideal em comum, tá? A casa 12, nós temos a intuição e os desafios ocultos. Então, aqui vai revelar os medos, desafios inconscientes e conexões espirituais mais profundas. Essa parte de conexão espiritual mais profunda é se você estiver diante de uma pessoa que quer saber sobre mediunidade, se estiver desenvolvendo, aí você vai levar esta casa mais para este lado. Você percebeu que as casas, elas podem significar mais de uma coisa. Então, você vai conversar com o consulente e ver o que faz mais sentido, né? Se você percebeu que, por exemplo, a casa 12 é uma pessoa que está desenvolvendo a mediunidade, então você vai ler mais para conexão profunda, ou não, ela tá fazendo uma parte mais terapêutica, ela tá querendo aí inovar novos projetos, então talvez ela temos que ver os desafios, de repente a autossabotagem para ela colocar esse projeto adiante, tá bom? Então converse com seu consulente, saiba o contexto para você saber como é que você vai direcionar essas casas. Agora que você já conhece cada casa, aqui vão algumas dicas para turbinar a sua leitura, né? É aqui para você tirar o máximo da mandala, principalmente você que é iniciante. Primeiro, leia cada carta individualmente. Então, você vai analisar o significado de cada carta dentro da casa correspondente. Também observe padrões. Procure cartas de energias semelhantes, casas que podem se correlacionar entre si e se complementar. Por exemplo, se eu estou lendo aqui a casa 2, finanças, eu vou olhar também a casa 8 como recursos compartilhados, eu vou olhar a casa 6 como a rotina de trabalho e a casa 10 como o objetivo profissional. Se eu estiver falando de contratos, eu posso olhar a carta 7. Como é que se dá essas parcerias, se caso ele tiver um parceiro ou um sócio? Então, você vai entender como você pode correlacionar essas cartas. Eu quero entender o profundo terapêutico, a personalidade do consulente. Eu vou ler a personalidade na casa 1, né? Eu vou ler também como ele se comunica na casa 3, ou como ele absorve informação, né? Eu vou ler a casa 4, as suas bases emocionais, as suas raízes, como é que estão essas raízes. Eu vou ler também a casa 8, as transformações internas. Eu vou ler a casa 9, como ele se expande, como ele aumenta a tua consciência. Eu posso ler a casa 12 para entender autossabotagens e medos. E assim por diante, tá bom? Você vai intercruzando para você ir complementando. Mas primeiro você vai ler individualmente e depois você vai intercruzar, né? E questione essas conexões, né? Como os desafios, por exemplo, da casa 7, relacionamentos, pode influenciar na casa 6, na rotina. Porque, por exemplo, se a pessoa é casada, né? Aqui essas interações elas podem ajudar a contar uma história mais completa. Por exemplo, nós temos um casal na casa 7. Mas como é que é a rotina do dia a dia desse casal? Por exemplo, se ele trabalha home office, isso é importante olhar, né? Como é que isso interfere ou não no relacionamento e assim por diante. Após interpretar cada casa, sintetize a mensagem geral da mandala e pergunte, né, qual é o tema principal dessa leitura. Porque você vai perceber que
o método, né, vai puxar mais para um assunto do que o outro. Você vai perceber que tem as cartas, vai ter mais força, por exemplo, na parte emocional, ou vai ter mais força na parte profissional e também naquilo que o cliente estiver te falando. E aí você pode extrair cada vez mais informações. Gostou de aprender a mandala? Então aqui pratique e compartilhe a sua experiência aqui nos comentários. A gente tem assinatura de membros aqui por um preço super acessível, com bastante aula bacana, bem profunda sobre tarô e Lenormand, tá? E eu espero te ver nos próximos vídeos. Namastê, até breve, muita luz!